Saudações a todos. Meu nome é Selma Costa, sou estudante de 4ª Câmara da Escola Áureo Florescer. Hoje, dia 10 de setembro de 2023, trago com meu real ser a conferência sobre a rebeldia psicológica e acusar a si mesmo. Para dar início, peço a todos que visualizem o gráfico inicial. Temos aqui a representação do deus romano Marte, o deus da guerra e também da agricultura e prosperidade. Por que o deus Marte vai representar esta conferência? Porque estamos falando de revolução, de guerra, de uma luta psicológica contra a nós mesmos, ao nosso ego. Esta rebeldia interna que conduz a uma revolução por meio do autoconhecimento em nós mesmos. Por isso chamamos rebeldia psicológica. Esse é o objetivo da conferência, explanar sobre essa rebeldia psicológica e a acusação de si mesmo. Para dar início ao nosso estudo, vamos falar da formação da personalidade. Aquilo que podemos entender como o que o mundo nos emprestou. Todos nós temos uma personalidade. Todos nós, quando nascemos, trazemos alguns valores essenciais, que são da nossa essência. Para mostrar a simbologia do nosso nascimento e da formação da nossa persona, trago os gêmeos, fundadores de Roma. Na verdade, o fundador de Roma é só um deles, mas vai ser explicado ao longo da conferência. Temos aqui Rômulo e Remo, os gêmeos mitológicos da formação de Roma, o mito romano. Nós temos eles no início jogados no rio e abandonados, mas acolhidos pela natureza, por uma loba, uma mãe da natureza, que é a nossa essência divina, a natureza da qual viemos. As forças do Criador, eles são acolhidos então pelas forças da natureza, pela força do Criador. Eles ainda estão neste momento na inocência, ou seja, na essência divina, na essência do Criador. Neles ainda não há maldade, não há a formação do ego, ou seja, de uma persona. Porém, logo após o nascimento, começamos a formar uma personalidade, que nada mais é do que aquilo que o mundo nos emprestou. E aqui, representado Rômulo e Remo, eles foram acolhidos, após um certo tempo, por um casal de pastores. E aqui começa, então, a formação, dentro do mito, da personalidade. Porque que começa a ser trazidos os valores da sociedade em que esse ser está vivendo. Até então, ele estava na inocência divina, nada ele sabia, nada ele conhecia. O que ele conhecia era o divino. Ele estava conectado ao cosmos, ao Criador. Mas, quando ele começa a viver em sociedade, a se desenvolver,
ele começa então a desenvolver o ego, a persona, que é uma máscara desta pseudo-realidade que vivemos. Nada mais é do que aquilo que o mundo nos emprestou, ou seja, costumes, né, hábitos, tradições, formas de pensar, ideias, conceitos, crenças, etc. Muito do que pensamos de nós mesmos não é real. É ilusório, é uma fachada, algo que nos foi emprestado. E estamos acostumados a viver aquilo porque foi o que sempre vivemos, o que aprendemos. A formação dessa personalidade está na primeira infância. Nessa fase, somos todos extremamente receptivos ao que acontece ao nosso redor, aos exemplos, às experiências, e a criança acha que o que ela vê, assim como um filme na TV, com valores deturpados, ou os maus exemplos que os adultos lhe ensinam, é o correto. Esses conceitos ficam impregnados na criança. Vamos pensar em nós. Parem e pensem. Como nós formamos nossa personalidade? Como cada um de nós formou a sua personalidade? Pensem. Foi observando nossas preferências e escolhas no mundo. Nosso comportamento diante das situações sociais, sejam elas alegres ou tristes. Todos nós temos uma personalidade. E nós vamos ver qual a relação disso com a rebeldia psicológica. Precisamos fazer um panorama de que o mundo está nos emprestando neste momento e do que nos emprestou ao longo de nossa existência, desde que éramos crianças. O que tem no mundo que entrou desde criança e se cristalizou com uma personalidade bem embrutecida, que tem uma série de crenças e conceitos sobre a vida, e aí vem o questionamento: quais são verdadeiros? Quais são verdadeiros? Quais funcionam para uma pessoa viver a vida de maneira a se realizar? E veremos que vários desses sistemas, o sistema familiar, o religioso, educacional, político, modas e cultura, música, filmes, tecnologia, etc., podem ser concebidos de maneira equivocada em nós. Como exemplo, uma criança que vivencia a desarmonia dentro do sistema familiar, brigas constantes entre os pais e vícios como os pais alcoólatras, etc., acreditará que isso é correto, pois ele não viu outra coisa, ele não experimentou outra forma de sistema familiar. Então, para ele, isso é o correto. Mas nós sabemos que isso é uma forma equivocada desse sistema. O sistema religioso que atribui o encontro com Deus fora de nós. E alguns até justificam nossos pecados a um demônio externo e não a nossa persona, nosso ego. Aprenderá a culpar os outros pelos seus erros. Esses sistemas não ajudam a pessoa a desenvolver seus valores, ou seja, suas virtudes. Sim, nossos valores são nossas virtudes. Quais são as virtudes? A humildade, a generosidade, a caridade, mansidão, a castidade, a temperança e a diligência. O oposto disso são os vícios, é o ego, né? O orgulho, a gula, a luxúria. Pelo
contrário, né, muito desses impactos prejudicam a liberdade de expressão desses valores, que podemos chamar de essência, o real ser em nós. Aquele real ser que vem na primeira simbologia de Rômulo e Remo. São gêmeos, mas nós veremos que ficará um só. São duas faces de uma mesma pessoa. Sem perceber, a personalidade se acostuma, porque é confortável a ela com os defeitos. É confortável viver na luxúria? Confortável a quem? Ao ego. É confortável viver na ira? É confortável viver no orgulho, na preguiça, na cobiça, na gula, na inveja? Ou seja, para o ego é confortável viver nos seus defeitos psicológicos. Como exemplo, as letras de músicas que fazem apologia à violência ou à sexualidade de maneira equivocada, hoje em dia é muito comum, né, que nossos jovens e nossas crianças as escutem, porque em todo lugar essas músicas são propagadas. Então estamos induzindo desde a tenra idade a esta sociedade a viver nos seus defeitos e achar que são legais, é bacana. Mas quem que está controlando a máquina humana? É o ego. É o ego que está mostrando que isso é legal, nos afastando de nossas virtudes, de nossa essência divina. Então, é aceitável dentro dessa sociedade os defeitos psicológicos e até encarados como algo legal. Mas, na verdade, essa visão é fruto do que eu já falei, do ego. Conjunto de defeitos psicológicos em nós. Uma fraude que nos engana, fazendo-nos sentir que nós podemos existir ou viver, que não podemos existir ou viver sem ele. Como um monstro, morando em nosso coração, em nossa mente e em nossas energias. Ele está sempre pronto para fazer coisas ruins e causar problemas a nós e aos outros, com o intuito de nos afastar de nossa real essência divina. Sim, porque enquanto estamos no ego, nos esquecemos da nossa real essência. Nos esquecemos do Criador dentro de nós. Nos esquecemos da força da natureza, da loba que nos alimentou. É aqui que entra em ação a rebeldia psicológica. Para todo aquele que busca o caminho da sua verdadeira essência divina. A rebeldia interna é essa chama que temos dentro de nós. Essa chama que é a fênix, capaz de renascer das cinzas da eliminação do ego, que permite desafiar, assim como o deus Marte, deus da guerra romana, lutar contra as regras estabelecidas da sociedade. Muitas vezes, calamos essa chama para permanecer na nossa zona de conforto, para permanecer no nosso ego. O rebelde se destaca na multidão,
como Marte, o deus romano da guerra, mas também da prosperidade, por seu heroísmo, coragem e crueldade em eliminar multidões de inimigos. Sim, precisamos ser corajosos. Não eliminamos o ego sem ter a coragem, sem querer eliminá-lo. Não eliminamos o ego com mansidão, mas sim com rebelião e até com crueldade. Muitas vezes temos que ser cruéis para eliminar o ego. Nos dá satisfação, o ego traz a falsa satisfação. O ego traz a fascinação. E nos afastar da fascinação é doloroso. Daquilo que nos dá prazer é doloroso, porque dá prazer ao ego, não ao real ser. Entenda-se aqui multidão como sendo a legião de eus interior. O ego tem vários eus. Devemos usar nossos sentidos para vigiarmos de momento a momento, de instante a instante, nossas ações e nossos pensamentos, para combatermos nosso grande inimigo, nosso ego. Segundo o mestre Samael Aun Weor, o mamífero intelectual que somos, do ponto de vista psicológico, muda continuamente. Pensar que se uma pessoa chama-se Luiz, é sempre Luiz, é como uma brincadeira de muito mau gosto. Poderia usar o meu exemplo, né? Imaginar que eu me chamo Selma e sempre serei Selma é um grande engano. Muitas vezes eu tenho atitudes que não são de Selma, são de outros eus dentro de mim. E até a própria Selma desconhece esses eus. Por isso o trabalho constante, de momento a momento, de instante em instante, sobre si mesmo. Nenhuma pessoa é a mesma de forma contínua. Realmente, não é necessário ser muito sábio para se perceber as inúmeras mudanças e contradições de cada indivíduo. Supor que alguém possui um eu permanente e imutável equivale a um abuso para com o próximo e para consigo mesmo. Dentro de cada pessoa vivem muitas pessoas, muitos eus. Isto que pode verificar por si mesmo e de forma direta qualquer pessoa desperta, consciente. Porém, existe um caminho, um ponto matemático dentro de nós mesmos. Inquestionavelmente, tal ponto jamais se encontra no passado, nem tampouco no futuro. Quem quiser descobrir esse ponto misterioso deve buscá-lo aqui e agora, neste momento, dentro de mim mesmo, exatamente neste instante, nem um segundo depois, nem um segundo antes, é agora. Os dois lenhos. Vertical, representado por Sócrates, e horizontal por Platão, também pode ser simbolizado pela Santa Cruz. Os dois lenhos vertical e horizontal da Santa Cruz encontram-se neste ponto, no agora. Encontramo-nos, pois,
de instante em instante, diante de dois caminhos. O horizontal, cheio de sofrimentos, pois é o caminho do homem, do condenado. É o caminho dirigido, nos direcionado pelo ego. E o vertical nos conecta com o sagrado, com o nosso Criador e Salvador. Nos eleva ao alto. O trabalho de revolução da consciência não é um trabalho fácil, pois todo o Bodhisattva que busca sua essência, o encontro com o seu real ser, precisa, antes de mais nada, se autoconhecer. Por isto, esta escola ensina os 3 fatores de revolução da consciência. O primeiro deles é a eliminação do ego. A eliminação do ego é a morte psicológica. Aqui está representada pela simbologia dos gêmeos já adultos, Rômulo e Remo. Aqui nós temos, dentro da mitologia romana, a morte de Remo. Rômulo vai matar Remo, porque Remo é a parte do ego. Seria a parte horizontal do madeiro. E, ao matar Remo, Rômulo se torna o fundador de Roma. Essa é a mitologia, fundador do seu próprio lar. Mas para que entendamos melhor o que é a morte psicológica, o que é a eliminação do ego, que é múltiplo, complexo e profundo, em primeiro lugar, precisamos querer. E ao querer, precisamos trabalhar, lutar como o grande guerreiro, como o Marte dentro de nós. Dentro e fora de nós, precisamos lutar. Primeiro passo, se auto-observar, se autoconhecer, para não visualizar os seus defeitos, mas para compreendê-los. Sem a compreensão do defeito, não eliminamos. E mesmo assim, sozinhos também não os eliminamos. Então, precisamos da auto-observação, através da meditação, compreensão. E o mais importante, solicitar o auxílio. Sozinhos, nós não eliminamos. O auxílio de quem? Quem nos auxiliará? Assim como nós temos uma mãe biológica que nos acolhe, nos protege, supre nossas necessidades físicas, temos dentro de nós uma mãe divina, forma feminina de Deus em nós. É essa mãe que, ao chamarmos, que sozinha ela não vem, ela sabe do nosso sofrimento, ela sabe o que passamos, mas se não pedirmos, se nós não a chamarmos, ela nos dá o livre-arbítrio de fazermos nossas escolhas, mas ao chamarmos, ela nos atenderá. Nós não podemos chamá-la mecanicamente, assim como nós não podemos eliminar ou
visualizar um defeito mecanicamente. Ele tem que ser compreendido. E a mãe, da mesma forma, ela precisa ser chamada com carinho, né? Ela vai escutar a voz aflita do filho e ela vai nos acolher. Cada vez que identificarmos o defeito agindo de forma demoníaca em nós, forma maldosa, devemos chamar nossa Mãe Divina da seguinte forma: Mãe Divina, elimine este defeito. Mãe Divina, elimine este defeito. Mãe Divina, elimine este defeito. Peçamos quantas vezes forem necessário. Ela é a mãe, ela está sempre conosco. Ela é a parte divina em nós. E se percebermos, após a petição, que o defeito ainda persiste, não nos preocupemos. Vamos trabalhar novamente no agora, de instante a instante, solicitar mais uma vez, e quantas vezes forem necessários, até sentirmos que eliminamos o defeito. Às vezes, vai uma vida inteira. Temos todo o tempo. E ela sempre vai estar lá para nos acolher. Quando alguém se recorda de mim mesmo, quando trabalha sobre o mim mesmo, quando não se identifica com todos os problemas e sofrimentos da vida, está de fato trilhando a vertical. Certamente, jamais será tarefa fácil eliminar as emoções negativas. Perder toda identificação com o nosso próprio trem da vida, problemas de todo tipo, doenças, negócios, dívidas, trabalho, casa, rotina, desemprego, falta de dinheiro, etc. Tudo isso nos aprisiona e nos faz sofrer. Aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que foram vítimas de alguma traição na vida, de uma ingratidão, de uma calúnia ou de alguma fraude, realmente se esquecem do mim mesmo, o seu real ser íntimo, e se identificam completamente com sua tragédia moral. O trabalho sobre o mim mesmo é a característica fundamental do caminho vertical. Ninguém poderia trilhar a senda da grande rebeldia se jamais trabalhasse sobre o mim mesmo. O trabalho a que estamos nos referindo é de tipo psicológico. Ocupa-se de certa transformação do momento presente em que nos encontramos. Não é do momento passado e nem do futuro que ainda não veio. É a transformação do agora. Necessitamos aprender a viver de instante a instante. Por exemplo, uma pessoa que se encontra desesperada por algum problema sentimental, econômico ou político, obviamente, se esquece de si mesma. Se tal pessoa se detém por um instante, se observa a situação e trata de se recordar de si mesma e se esforça por compreender o sentido de sua atitude, caso reflita um pouco, caso pense no fato de que tudo passa, de que a vida é ilusória, fugaz, de que a morte reduz a cinzas todas as vaidades do mundo, se compreender que seu problema, no fundo, não é mais que fogo de palha, um fogo fátuo que logo se apagará, verá imediatamente, com surpresa, que tudo se transforma. Transformar reações mecânicas é possível, mediante a confrontação lógica e a autorreflexão íntima do ser. É evidente que as pessoas reagem mecanicamente
diante das diversas circunstâncias da vida. Pobres pessoas costumam sempre se converter em vítimas. Sorriem quando alguém as elogiam, sofrem quando alguém as humilha, insultam se são insultadas, ferem se são feridas, nunca são livres. Seus semelhantes têm o poder de levá-las da alegria à tristeza, da esperança ao desespero. Cada pessoa dessas, que vão pelo caminho horizontal, parece-se com um instrumento musical, onde cada um de seus semelhantes toca o que lhes convenha. Quem aprende a transformar as relações mecânicas, não por imposição externa, mas sempre pela consciência, de fato, vai pelo caminho vertical. Isso representa uma mudança fundamental no nível de ser. Transforma seu mundo e irradia harmonia à sua volta. Seu resultado extraordinário da rebeldia psicológica, do autoconhecimento e da morte psicológica. O segundo fator de revolução da consciência, que nos dá energia para todo o trabalho de revolução da consciência, é a prática do grande arcano ZF, que é a prática da sexualidade superior. Aqui representada pelos deuses Marte e Vênus, né? Deus da guerra com a deusa do amor, Vênus. À medida que se elimina o ego, começa a sobrar energia. Sim, pois toda atitude consome energia. Uma rebeldia psicológica violenta, externa, contrária à revolucionária, que é a interna, é uma energia externa que é tóxica, que nos rouba energia. Por exemplo, estamos com o agregado da ira. Xingamos, ofendemos a outra pessoa. Da onde está saindo essa energia? Ela está sendo roubada de nós, né? Do centro, está sendo tirada da energia sexual. E não está sendo usada em benefício do autoconhecimento, da autorrealização. Então, essa energia externa está nos roubando do nosso centro sexual. Incluindo, sendo a única, porque a sexual é a única energia que pode vazar, e assim é desperdiçada. Toda a potencialidade humana, toda a sua capacidade para desenvolver-se e regenerar-se está contida nesta poderosa substância, pois tudo o que somos provém dessa força. Dá-se a importância de usá-la corretamente, o que só é possível através da prática da sexualidade superior. O que é a prática da sexualidade superior? É a união do casal em matrimônio perfeito. Homem e mulher praticam a sexualidade superior sem o derramamento do sêmen. É devoto a esta energia que é divina, porque a divina é a energia da criação divina. Então, a prática do tantrismo, ou a prática
da sexualidade superior nada mais é do que homem e mulher praticando a sexualidade sem o derramamento do sêmen, mas oferecendo a Deus as suas energias, oferecendo ao Criador como uma oração. Não é como usam a infrassexualidade que usa com a luxúria. Não. Ela é respeitada, preservada. Então, é dessa forma que a sexualidade superior é praticada, em forma de oração, de respeito às energias do Criador, homem e mulher unidos, sem o derramamento de sexo pelo coração e pela glândula pineal. E para completar, voltamos então ao nível de ser e o sacrifício pela humanidade. O sacrifício pela humanidade é o trabalho sobre si mesmo para se autoconhecer, porque aquele que se autoconhece vai trilhar pelo madeiro vertical, a caminho do Criador, através da prática da sexualidade superior, o outro fator de revolução da consciência, vai entregar-se então ao sacrifício pela humanidade, entregando este conhecimento de forma gratuita, sem jamais comercializar com o que é sagrado. Nesta escola, nós também trabalhamos com as medicinas xamânicas, as forças da natureza entregues do Criador para nós. Por isso, jamais nós comercializamos com essas medicinas. Nós as utilizamos como um grande auxílio nos trabalhos de meditação e no trabalho de autoconhecimento para elevar o nosso nível de ser. Para os casais desta escola, eles praticam a sexualidade superior. E aos solteiros nós usamos a sagrada ayahuasca. A força do Kundalini da natureza. Usamos com respeito, devoção e sem jamais cobrar pelo que é sagrado. É uma medicina sagrada e nós somos muito gratos. Aqui termino a conferência, agradecendo a todos que assistiram e os convido a participarem das nossas reuniões. Grata. Todo aplauso seja para o íntimo e jamais para a personalidade.